Oi, gente, eu estou fazendo um teste aqui porque nós tivemos um problema sério. Fecha a porta aqui para mim. Tivemos um problema sério aqui de Face, aliás, não do Face, da internet. Então, estamos vendo agora se conseguimos restabelecer para que na próxima segunda-feira a gente tenha um programa normal. Um abraço para o Paulo Paranhos. O Paulo, por várias vezes, tentou me ver, não conseguiu, né? O Anderson Frade, a Lili está dando o ar da sua graça agora, porque ela não recebeu o bifinho, a turma chegou aí e não deu o bifinho para ela. Tem um bifinho aqui em cima, Bruno, se você puder dar. Então o programa do dia de hoje foi visivelmente prejudicado, né? E por enquanto a coisa está se mantendo estável, né? Então vamos ver o que de fato aconteceu. Eu liguei lá para apenas dando uma satisfação para vocês, para a internet, e parece que foi restabelecido o sinal da forma que deveria ser. Então é isso mesmo, são coisas que acontecem na informática, apenas para dar uma satisfação para vocês com relação ao programa do dia de hoje, né? A gente teria aqui como convidado, e tivemos como convidado, o nosso querido Nenel, né? Quem teve a oportunidade de ver, viu. Quem não teve, fico devendo. Fez uma entrevista muito interessante. Alô, Zé Carlos Dias, alô, Paulo Melo. Pois é, e aí, então, o que acontece é que, na realidade, parece que agora tem se mantido estável. Eu vou voltar aqui até ao meu início de programa, que sempre se dá aqui, nesse momento, e vou tentar suprir essa falta, né? Paulo Melo, abraço para você. Zé Carlos Dias também. Vai ser um programa um pouco diferente do habitual que você estava vendo, porque eu tentei várias vezes, é impressionante, isso aconteceu desde ontem. Ontem nós tivemos aqui dois excelentes entrevistados, o Cirilo Reis, da Rádio Nacional, que tem um belíssimo programa de 10 às 11h30 da noite, de segunda a sábado, e tivemos também o nosso doutor Silvio Provenzano. Pois bem, fizemos, se não me falha a memória, 56 minutos de programa. No 57º minuto, puf, a internet saiu do ar. E aí, bom, aí não tentamos mais, porque faltavam 4 minutos, paciência, né, para terminar o programa terminou de maneira abrupta, né? E achei normal, achei que de repente foi uma queda é muito raro de acontecer, até porque a gente está com um serviço top de linha aí do ponto de vista da net, digamos. E hoje voltou a acontecer. Hoje, por volta de aproximadamente 8 horas, como a gente faz o programa, voltou a acontecer essa queda, o que não é comum. Elos, Mário Cordeiro, um abraço, meu amigo Fábio Bictou, um abraço para vocês. Não é comum, né? E aí quebramos a cabeça, tentamos, né, e tal, mas eu assim, não estou entendendo, porque a gente tem o feedback, né, na nossa tela daquilo que está acontecendo. Alô, Edson Luiz Ferreira, um abraço para você também. E toda hora, como a gente começava a apresentar, entrava uma informação, olha, tentando reconectar. E aí não adianta nem continuar, não é isso? Mas o que eu estava observando, eu tenho aqui em casa, que é uma casa estúdio, digamos assim, como eu sempre chamo, vários computadores, né? E todos eles interligados. São perto de 5 computadores, uma coisa assim. Na verdade, a gente só utiliza 2, porque o resto é dos meninos. E o que eu observava é que a internet estava funcionando. Quer dizer, a internet estava no normal. Como é que pode cair o sinal? Quando foi ontem que eu fiquei deveras chateado porque o programa terminou abruptamente, eu escrevi na internet dizendo, olha, houve esse problema e tal. Aí foi o que bastou para um amigo dizer assim, acho que foi até o Eduardo Santos, então querendo empurrar a internet pela goela abaixo, o rádio é melhor e tal. O rádio é rádio, a internet é internet, ninguém está tentando empurrar goela abaixo internet. A internet é uma realidade, se você gosta do rádio, paciência, eu também gosto, tenho os meus momentos de ouvir rádio, fiz rádio durante a vida inteira, mas a internet é a realidade, a internet é o futuro, e o rádio tem que se adaptar a ela, não a internet que tem que se adaptar ao rádio.
né? O futuro está aí. Hoje se ouve muito mais rádio como é que se diz, nos celulares, do que propriamente nos aparelhos de rádio. Então não tinha a ver com a internet, aparentemente não tinha a ver com a internet, né? E a gente está quebrando a cabeça, e aí nem eu, nem Samira, chegou aqui o Bruno, meu filho, eu disse: pai, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui. Aí estava olhando, sabe o que aconteceu? Vejam vocês, a gente teve um atendimento da NET, a questão de uma semana atrás aproximadamente. A culpa foi nossa, não foi da NET. Imagino que seja isso. Eu já estava pensando, falei, vai ter que algum tipo de defeito, digamos assim, na câmera, né? Do defeito da antena, que de repente não está conseguindo conectar o Wi-Fi e tal. Não, estava o Wi-Fi ligado, estava a rede de dados ligada, né? E aí é aquela história, né? Chega um dos meus filhos, o Bruno, como te falei, e falei: pai, acontece o seguinte, eu não sabia, ou eu sabia, havia esquecido, que existe um roteador, né? Que o roteador, o que é? Aquele que transmite o sinal para o resto da casa. Neste particular, este aparelhinho aí que está debaixo desse fone, tá vendo? Essas luzes todas, é esse aparelhinho. Então o que aconteceu? O cara da NET esteve aqui para fazer algumas modificações, algum upgrade, e mudou a senha. Então, tendo mudado a senha do roteador, evidentemente que por qualquer motivo não foi mudado a senha no aparelho que capta a imagem. E basicamente é pelo menos o defeito que nós estamos constatando aqui, por isso nós estamos dando a explicação para você. O Edson Luiz Ferreira, cada mídia é uma mídia, isso mesmo, basta nos entendermos a realidade, assim como um dia disseram que o rádio iria acabar com o advento da televisão. É verdade, não vai acabar nunca, ele vai se mudar, ele vai provavelmente encolher, como está acontecendo com a Rádio Globo, por melhor que seja a pretensão deles, houve um encolhimento, houve um enxugamento. Nas outras emissoras também está acontecendo isso, lamentavelmente, por conta da crise do Brasil. Agora, o rádio tem a sua permanência e tem a oportunidade de fazer uma coisa que nunca fez, fazer um upgrade. O que é um upgrade? Essa palavra complicada em inglês quer dizer, essas duas palavrinhas querem dizer uma melhoria considerável. E onde é que está a melhoria considerável? Ela está justamente no aproveitamento da imagem. Porque eu tenho para mim que o rádio, daqui para frente, ele vai ser isso mesmo que o Edson falou, quer dizer, vai ser rádio, mas eventualmente, se você quiser, você vai ver a pessoa, né? Não da forma que estavam fazendo. Eu acredito que o meu programa teve a oportunidade de colaborar com outras emissoras que usavam muito mal a imagem, e convenhamos, continuam não usando tão bem. Não é? Mas por quê? Porque é importante. Se tem um cara falando, que no momento sou eu, você tem que me ver. Se não sou eu, amanhã é o meu convidado, é um artista que chega, meu Deus do céu, então tem que aparecer o artista, não é? Então essa é a oportunidade que a internet está dando ao rádio, para que o rádio se modernize, e com muita alegria que eu vejo hoje vários comunicadores que ainda não abandonaram aquele microfone deste tamanho, não é? Ainda não abandonaram. Mas é verdade que é possível fazer através de microfones ocultos, como nesse momento eu estou fazendo, não é? O microfone da própria câmera, não é? Desde que ela tenha qualidade, desde que você faça um investimento de qualidade. E tanto isso é verdade que é muito comum, né, você ver radialista usar o microfone, né, tirar fotografia com o microfone, né? E de uma certa forma eu mesmo fiz isso e me identifiquei, porque isso é uma característica das rádios. Mas na verdade hoje em dia se prescinde disso. Não é do microfone, não, você vai ter um microfone, mas vai ter um microfone de ganho como este que eu estou falando, que você não está vendo e você está me entendendo. Então a transição do grande microfone para o pequeno microfone deu-se, por exemplo, com fones de ouvido, que eu vou mostrar aqui para você
um fone de ouvido que é de última geração do ponto de vista de quem gostaria de fazer rádio. Dá uma olhada nisso. Isso aqui é um microfone, tá vendo? Isso aqui é um microfone. Ele é tão sofisticado que mais parece que eu seria, digamos aqui, um astronauta, digamos assim, né? Mas o microfone está aqui, não é? Então isso, de uma certa forma, em termos futuros, pode agir, mas pode ser muito menor também. Você já viu na televisão? Esse aqui é muito sofisticado, é cheio de quais, como eu dizia, né? Mas isso é para efeitos outros, que não o do meu trabalho. Nesta tela aqui, a gente trabalha aqui na nossa casa estúdio para fazer, através da modernidade, da tecnologia, para fazer designers e outras coisas mais. Não é uma tela muito utilizada, nem este celular é muito utilizado pelo meu filho Felipe. Este fone de ouvido que eu mostrei para vocês, porque pela interação que ele tem uma pequena empresa, então desenvolve isso. E depois disso, o que aconteceu? Você tem aqueles mini microfones, né, cuja o ponto, eu cheguei a usar esse ponto na TV Rio, era desse tamanho você botava aqui no ouvido e você ouvia aquilo que você queria ouvir, o diretor falando contigo. E hoje já existe também um fone muitíssimo mais fino do que esse que eu mostrei, volto a mostrar para você, olha, com o microfone aqui, tá vendo? Tá vendo o microfonezinho dele aqui, ó? Tá bem visível, né? Então, já existem outros tipos de fone, como este aqui, por exemplo, né? Só que este não tem microfone. Mas acontece o seguinte, toda a tecnologia avança. E na medida que a tecnologia avança, o que acontece? Os microfones estão cada vez menores, né? Você vê o William Bonner apresentar o Jornal Nacional, você sabe que tem ali, mas não é aquele microfonão de todo tamanho. Claro que a gente não está falando para os diretores de rádio jogar fora os microfonões que possuem, apenas acompanhar a modernidade na medida do possível. Falando para o radialista Márcio Araújo, um abraço para você também, para o Márcio Barros, teu xará. Então, o que acontece é que as coisas vão modernizando. Eu sou de uma época em que o rádio tinha carrapetas. Você sabe o que são carrapetas? Carrapetas é aquele negócio de você virar para a esquerda, virar para a direita, entendeu? Então você abria o som, o cara virava uma manivela assim, uma espécie de um registro, né? Ele virava para cá e aí botava no número 7 ou no número 10, você falava, o som saía e tal. Hoje é tudo deslizante. Hoje a mesa de som, quem trabalha sabe, é toda ela deslizante. E é como diz o Fábio Bito informando que hoje o fone aqui é com Bluetooth, né? Ou seja, o que é o Bluetooth? É, na verdade, aquela ligação sem fio, né? Que existe há muitos anos já, mas foi extremamente aprimorada. Para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhei na Rádio Globo durante muitos anos, no Sistema Globo de Rádio, no auge, na época do Mário Luiz, eu trabalhei lá de 75 até 80 e poucos, não me lembro bem, enfim. Já havia naquela época o fone sem fio, que a gente usava no terceiro andar num estúdio de gravação. Agora, esse fone sem fio, ele era sem fio mesmo, só que ele tinha uma luzinha, o fone aqui, digamos, eu estava aqui com o fone, igual esse que é super moderno, isso aqui é a última geração, né? Eu estou com esse aqui, por exemplo. Então aqui tinha uma luzinha, ela tinha que estar virada para o sensor, onde provavelmente, você imagina a questão de uns 7 metros depois. Então, o que acontece? Se ficava assim, você ouvia a tua voz, se você fazia assim, você não ouvia. Mas isso nos idos dos anos 75. Então veja, de hoje para agora, daquela época para agora, o quanto que foi modernizado, né? A ponto de, como diz aí o Fábio Bito, usar o fone sem fio, né? Então é importante. E hoje você vê que esse microfonezinho que eu estou mostrando aqui para você, que já é pequeno, hoje ainda é menor, é apenas um riscozinho da cor da pele aqui e capta o som. Então o que aconteceu? A televisão, nesse particular, evoluiu. E no meu entendimento, o rádio precisa evoluir.
não deixar de ter o feitio que tem do ponto de vista dos programas tidos e havidos como populares ou mesmo programas musicais. Mas, na medida que o tempo avança, há exemplo do fato de que o rádio mudou das antigas mesas de carrapetas para as mesas deslizantes. Então, evidentemente que o rádio, mais cedo ou mais tarde, vai ter o tamanho dos seus microfones diminuídos. Vai descobrir também a importância do cenário. Porque se você fica parado o tempo todo, vamos supor, todo dia fazendo a mesma coisa, com este cenário, que não pode não ser o mais bonito ou o mais ideal, mas que é um cenário, o que acontece? Vai chegar um momento que você vai enjoar da minha cara, ou da cara de quem está apresentando. Então agora, se você faz uma mudança, se você permite que à sua volta, né, alguma coisa muda, como nesse momento, né, que eu estou mostrando para você, o que acontece? Você tem uma variedade, e essa variedade ela é muito importante, É por isso que eu sou contra os estúdios, notadamente estúdios eventualmente muito luxuosos, como o de uma emissora aí, mas que não vai mudar nunca, porque todo o dinheiro que podiam gastaram para botar pedra atrás. Então aquilo não muda, né? Então você bota um estúdio imutável atrás e bota microfones maiores do que o meu punho. Olha aqui, vê o que aparece na cara do comunicador. Ah, mas ele vai ficar distante. Se ele ficar distante, a imagem também fica mais distante. Então é aquela história, o rádio precisa se aprimorar, o rádio precisa se atualizar, o rádio precisa não ter medo de aparecer, porque não tenha dúvida, quando você aparece, vamos ter aquelas pessoas que gostam de você e vamos ter aquelas que não gostam. Isso é em todo lugar, ninguém tem unanimidade. Jesus Cristo não teve unanimidade, imagine nós. Mas o importante é fazer isso. Por exemplo, nós temos lá em Cruzeiro, São Paulo, terra que nasci, nós temos um comunicador que usa muito bem a internet. É o Alves Júnior. Ele volta e meia, ele não tem medo de aparecer na internet. E isso carreia ouvintes para ele. Alguns dos ouvintes que eram só de internet, que eram internautas apenas, com certeza o conheceram, gostaram dele e foram ser ouvintes dele na emissora de rádio. Então é isso que nós temos que fazer. Falar nisso, o importante nesse momento, Cláudio Ferreira me informa, lamentavelmente, da morte do nosso querido Luiz de França. Um dos maiores comunicadores, meu querido amigo, tínhamos a mesma idade, né? Éramos ambos aniversariantes do mês de maio e praticamente entramos na Rádio Globo, não diria ao mesmo tempo que ele é anterior a mim, mas fazendo a mesma jornada. Nós dois fazíamos o Globo no ar antes mesmo do Luiz de França ser comunicador, né? Com uma voz lindíssima, maravilhosa, um dia foi promovido a comunicador pela ação do nosso querido Alfredo Raimundo Filho, que na época era o diretor da Globo de São Paulo. E o Luiz então deixou de ser noticiarista e foi ser comunicador na Globo de São Paulo, onde passou alguns anos e depois veio para a Rádio Globo, onde brilhou durante muitos e muitos anos. E depois esteve também na Rádio Tupi, e hoje, há algum tempo atrás, ele se mudou, depois que perdeu a Penha, sua esposa, né? Ele se mudou para Barbacena. E eu mesmo tive a oportunidade de visitá-lo um dia lá na casa que ele morava em Barbacena. E eu sabia que estava internado, fiquei muito feliz quando soube, através do Rafael, pelo Facebook, que é um neto querido dele, de que ele tinha sido internado, mas já estava de alta. E infelizmente eu fui surpreendido hoje com a informação dada pelo Cláudio Ferreira, que é um grande locutor, que eu tenho até hoje vinhetas gravadas pelo Cláudio Ferreira. Hoje está na Rádio Rio de Janeiro, mas o Cláudio trabalhou na Rádio Tupi do Rio de Janeiro também com a gente, na época até do Luiz de França.
e o Cláudio botou algo que eu repassei no meu Facebook: o rádio está de luto com o passamento do nosso querido Luiz de França. É a vida continua. Meu abraço à família, minha tristeza, né, pela perda de um extraordinário profissional, né? Enfim, agora ele vai ficar na lembrança de todos nós até o dia que Deus nos chamar e que a gente possa reencontrá-lo. Um abraço para a Jane Meri, para a Maria Fialho. Então, mais uma vez, desculpas pela ausência do programa. Ainda bem que estamos de volta por uma bobeira, por uma bobagem que nós só fomos saber graças a, digamos, a inteligência do meu filho, né? Eu pensei, falei, meu Deus do céu, será que deu defeito na câmera que filma, né? Será que o que está vendo? A internet está normal, aquele sinalzinho de internet ali embaixo estava normal. Liguei para a net, eu disse, olha senhor, não houve nenhuma queda de sinal aí. E ainda bem que só veio aqui o Nenel, porque o Nenel é um amigo querido, né? E mora aqui pertinho, por sinal, um dos grandes compositores da música popular brasileira. Mas acontece que não foi possível desenvolver o programa, né? Não foi possível desenvolver. E o que aconteceu era exatamente aquilo, que no meio da semana passada veio um técnico aqui para dar uma ferida nos instrumentos, e no roteador que espalha o sinal da internet para casa, ele houve por bem mudar a senha. E nós sabíamos que havia mudado a senha, mas ninguém se tocou nisso. Então mudou a senha no roteador, mas não mudou a senha no aparelho que capta a imagem. E aí foi isso que resultou no problema, que obviamente então a gente pede até desculpas, que houve um momento que eu falei, poxa, a net, a gente paga um serviço muito caro até, né, para que tenha a melhor imagem possível, e de repente está falhando. Não estava falhando, fomos nós que falhamos. Então aconteceu. Eu quero pedir desculpas a vocês e dizer então, reafirmar o meu compromisso desse programa sempre de 8 às 9 da manhã e seguindo em frente, né? Trazendo sempre a informação, trazendo amigos queridos, né? Que poderão aqui estar divulgando o seu belíssimo trabalho, tá bom? A todos um grande abraço, fiquem com Deus e tenham um bom fim de semana. Segunda-feira a gente volta às 8 horas da manhã. Edson Luiz Ferreira, a reinvenção do rádio nas rádios AM vem justamente ao encontro da internet. Exatamente o caso que podemos dar é a própria Rádio Rio de Janeiro, sem dúvida, sem dúvida. Tem que abrir o olho, quer dizer, qual é o segredo da longevidade, não só das rádios, como nossa mesmo. Você tem sempre que se atualizar. Se você não se atualizar, outro passa adiante, não é? Ele está dizendo que o Edson Luiz Ferreira, dizendo que a Rádio Rio de Janeiro, do meu saudoso Gerson Monteiro, né, que Deus o tenha, não é, já transmite pela web. É verdade, outras emissoras também o fazem. E cada vez mais irão se aperfeiçoar. Nunca seria demais contratar alguns profissionais que eventualmente entendessem um pouquinho mais de imagem, entendessem um pouquinho mais de iluminação, diminuíssem o tamanho dos microfones com igual potência, porque não é verdade que porque um microfone é muito grande que ele tem potência maior do que o outro. Não, o que depende é da qualidade. Quem entende de aparelho de som sabe disso. Grande abraço a todos vocês. Bom fim de semana, vou ficar mais tranquilo, que sei que segunda-feira o programa vai ocorrer normalmente. Um beijo grande a todos.